Boa noite, Mônica. Boa noite, Cris, Márcia. Nosso encontro marcado. Oi, Lali, tudo bem? Oi, prima. Gostoso encontrar com vocês aqui. Tô ficando mal acostumado com essas lives. É muito bom fazer essa troca. Oi, Tê. Márcia. Aguardando a conexão aqui com o Roberto. Oi, Rosa, tudo bem, querida? Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho o Roberto entra aqui ao vivo com a gente. Mônica, não tem problema, depois você assiste no IGTV, vai ficar gravado, tá bom? Mariana Lousada, quanto tempo! Saudade de você. Esse horário a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá, pessoal? É um horário muito concorrido. Eu já tô chamando o Roberto aqui. Bom, o tema de hoje é um tema muito interessante, né? Muito amplo, muito gostoso de falar. A gente vai falar de amor, né? Quem não gosta de falar de amor, na verdade? Eu gostaria que vocês já fossem pensando aí em perguntas, né? Em como, de que forma esse texto, esse título, né? Esse tema chamou a atenção de vocês, né? Então, pensem aí se tem algo a nos perguntar para que a gente possa ir direcionando a nossa conversa. Oi, Augusto. Áurea. O Roberto chegando Oi, aí. Olá, cheguei boa com noite. certa dificuldade, boa noite. Essa hora a conexão é muito complicada mesmo. É, Uhum. Mas estamos aqui, não é? opa, Então vamos lá. Já tem um pessoal aí, tá? Uma boa noite a todos. Boa noite, Roberto. boa noite, Obrigada por ter aceitado o meu convite, eu que tá? agradeço. De estar aqui nesse bate-papo. Quem está me acompanhando sabe que toda semana eu venho com um tema e com um convidado, né? E eu vou apresentar a vocês o Roberto Pim Filho, que é um terapeuta haitiano, psicólogo clínico, um cara que eu sou fã, tá? Por isso que está aqui batendo esse papo com a gente. Obrigado. Ele tem uma abordagem linda do trabalho em terapias corporais e a psicoterapia de um modo geral, e vai agregar muito, vai ser uma conversa muito rica, né? Como eu falei, a gente está trazendo um tema muito bonito, né? Que é o amor. Mas como lidar com esse tema, né? Como lidar com o amor, né? Eu vou deixar que o Roberto se apresente e inicie esse nosso bate-papo. E fiquem à vontade para fazer perguntas e para estar participando junto com a gente, ok? Vamos lá, Roberto? Vamos lá então, boa noite a todos que estão aí. Primeiro eu queria agradecer a Sandra pelo convite, né, no Instituto Sandra Abreu. Me apresentar rapidamente, eu sou Roberto, eu trabalho com psicoterapia há 20 e poucos anos já, né, parte clínica, né, faço clínica, né. Fiz uma formação na Unital, depois fiz especialização em terapias corporais, depois fiz uma outra especialização, sempre na linha haitiana, né? Eu sou um haitiano velho de guerra. Sim. E quando entrei na faculdade já era haitiano. Daí eu percebi lá dentro que haiti não era dado na faculdade, né? Só que demorei Uhum. 2 anos para perceber. E aí eu fiz o meu próprio percurso, né? Fui fazer especialização depois da faculdade, né? De psicologia. Aí eu fiz especialização em terapia corporal, como já falei, depois trabalhei mais alguns anos aqui,
Eu fiz especialização em biodinâmica, né? Nós fizemos 4 anos e meio de Sim, foi aí que a especialização. gente se conheceu mesmo, né, Roberto? Foi. Com a psicologia E, biodinâmica. e faz alguns anos atrás eu concluí uma especialização em somatopsicodinâmica, um nome feio para chuchu, mas é uma sistematização do trabalho do Reich, né? O Wilhelm Reich. Não é Reiki, hein, gente? Não confunde com Reiki, é É Reich. diferente. Também não é o terceiro Reich, é o Wilhelm Reich. Uhum. E aí eu fiz uma complementação, uma especialização em somatopsicodinâmica, que é uma sistematização da vegetoterapia, né? A terapia que o Reich fez lá, né? Que atinge o sistema nervoso involuntário, né? Por isso que chama vegetoterapia do sistema nervoso neurovegetativo. E esse curso foi um neuropsiquiatra chamado Federico Navarro que sistematizou, né, esse trabalho do Reich. Então eu fiz essas formações e eu trabalho com isso há tempo. Eu também fui terapeutizado nessa linha, todas essas linhas, já fiz várias coisas. Então, assim, são 20 e poucos anos de psicoterapia, né, e de cursos de especialização e de estudo, né? Então essa é a minha apresentação. Então, assim, a Sandra falou, bom, o tema é o amor, né? Vamos falar desse tema e eu me senti à vontade, porque basicamente a gente trabalha com amor, né? A gente trabalha com Exato. amor e seus desencontros, né? Por isso que as clínicas estão lá, porque esse amor não deu muito certo, né? Na primeira infância, às vezes até dentro da barriga da mãe. E aí vai. Então, o trabalho, então, me sinto mais assim, habilitado, né? Para estar falando um pouquinho, né? Trocando uma ideia aí, tá bom? É, Então eu queria começar um pouquinho falando um pouquinho da importância do amor, né? Pois são as relações amorosas que nos formam, né? Que nos estruturam, ou não, né? Mas basicamente vamos imaginar que são elas que formam a gente, tá? É o tema, né? O amor em tempos de quarentena. Então, por exemplo, como as pessoas estão podendo expressar, levantar algumas coisas que eu pensei aqui que a gente podia estar falando, as pessoas podem estar perguntando, né? Como as pessoas estão podendo expressar esse amor, elas estão expressando esse amor, né, em tempos de quarentena. Qual a importância disso para a saúde? Tem alguma importância? Expressar ou não expressar, eu ficar na minha, ou eu dividir, trocar com alguém? A importância do toque, das carícias e da sexualidade, que fazem parte também desse universo amoroso, pelo menos deveriam fazer, né? O medo e a coragem, a troca afetiva, as trocas energéticas também, né? Porque quando a gente toca alguém, a gente também troca energia, né? A gente passa energia para o outro, né? Então, a gente podia estar falando um pouco né, de todas essas coisas aí. E para começar, eu queria fazer uma pequena introdução aqui. Eu acho que quem entende de amor são os poetas, não os psicólogos nem os filósofos. Então, eu vou pegar aqui o meu mestre, né, que é o Vinícius de Moraes, um trechinho de uma letra dele, de uma música, que é assim, fala isso aqui, né? Onde estamos? O amor é uma agonia, olha o que ele fala, né? É um trecho de uma letra de uma música. O amor é uma agonia, vem de noite, vai de dia, é uma alegria e de repente uma vontade de chorar. Então, eu queria falar rapidinho isso aí para dar a introdução. Ele fala o quê? Ele fala que é, o amor é uma coisa, de certa forma, delicada e que de repente é uma alegria, mas uma vontade de chorar. Ou seja, o amor ele deixa a gente mais sensível, o amor ele deixa a gente mais aberto e também mais vulnerável. Então, assim, eu acho que o medo de amar tem uma relação muito grande com isso, com essa vulnerabilidade que o amor cria. Mas tem um paradoxo aí, porque quando o amor é expresso, e pode ser expresso e pode ser trocado entre as pessoas, esse é o paradoxo, vira uma força, né? As pessoas ficam muito fortes quando se sentem amadas, quando estão amando, quando tem alguém, quando, né, pode expressar esse amor, né? Então, Uhum. muitos dos problemas que a gente vê em consultório, na vida, tal, é essa impossibilidade desse amor ser expresso, né? Quando só tem lugar para o ódio, para desavença, esse amor não tem espaço, né? Por quê? Porque o amor deixa a gente muito desnudo, muito vulnerável, né? E, paradoxalmente, quando funciona, ele dá muita força e, principalmente, que é um dos temas que eu pensei para essa questão,
que a gente está vivendo uma questão da pandemia, né? Que as pessoas estão com muito medo, né? Então, o amor também dá muita coragem, né? Eu queria começar daí, passar um pouquinho a bola. Sim. Ok, Sandra? Sim, sim, ok. Você foi fazendo essas pontuações, né? Sempre muito gostoso te ouvir, tá? E Uhum, eu acho que a gente pode direcionar justamente dessa forma. Uma uhum, coisa que você colocou, e eu vou fazer um link, que o amor, ele é algo que a gente experiencia, né, de uma forma positiva ou negativa desde a barriga da nossa mãe, uhum, né? E que nesse momento agora, que a gente está meio que acuado, com medo, né? O primeiro momento que veio a pandemia, veio o medo da doença, depois vem o medo da recessão, vem o medo de não ter uma boa condução política, sociopolítica no nosso país, uma série de coisas que nos amedrontam muito. E quando a gente se amedronta, a gente vai para um lugar muito primitivo, né? De como a gente experienciou os nossos primeiros medos lá atrás, como nós somos acolhidos nesses primeiros medos. Né? É tão comum a gente ver aquela imagem de uma criança que cai, chora e sai o sangue, ela tem medo daquilo, a mãe chega, dá um beijinho, um abraço, fala vai passar, vai sarar, né? Beijo de mãe cura. Então toda essa relação do afeto, ela é muito importante. Como eu vivi isso na minha primeira infância, até os meus 5, 6, 7 anos de idade. Né? E agora, quando a gente está dentro de um sistema todo, porque isso é no mundo, né? Imersos aí num inconsciente coletivo de muito medo, que acaba mexendo com os nossos medos mais profundos e existenciais, que nos leva de encontro com as nossas sombras, como nós estamos lidando com o nosso medo e até que ponto esse medo não está nos impedindo ainda mais de viver esse amor, tanto o amor que eu tenho para mim como para o outro, né? Aí ficamos cerceados, não podemos sair, não podemos encontrar, não podemos abraçar, não podemos beijar, né? Tá todo mundo ali no seu confinamento, mas salvo as pessoas que moram sozinhas, dentro de uma casa existem 2, 3, 4, 5 pessoas e cada uma dessas pessoas é um universo de emoções, de sensações, de medos, de jeito de expressar o amor, de jeito de não expressar o amor, né? E aí começa a necessidade de um olhar para dentro, né? De um se internalizar, né? Quem sou eu no meio disso tudo? Como eu me expresso no meio disso tudo? Como eu enxergo o outro? Como o outro me enxerga? Como existe essa troca? Qual a possibilidade de melhorar essa troca relacional, né? Às vezes, né, por conta de todo esse estresse, as pessoas se distanciam ainda mais, quando na verdade seria o contrário o caminho da cura. Como o Roberto mesmo disse, quando a gente descobre essa capacidade de entrega e de amar, a gente se encoraja muito, né? Essa coragem que vem de você sentir que você está podendo sentir, porque as pessoas têm medo até de sentir esse amor, porque o amor é algo assustador, né? Como estava no poema. É bem paradoxal, é bem ambivalente. É E assustador porque então, as nossas experiências anteriores não foram muito boas, não. exatamente. Mas isso a gente pode pensar que assim, né? É só a gente dar uma olhada à nossa volta, na nossa própria história, na história dos nossos parentes e parceiros e de todo um país e um mundo que temos aí várias coisas para serem ressignificadas e tratadas e Uau. cuidadas para que a gente possa viver o amor na sua plenitude, né? Ou pelo menos próximo a isso, né? Ter coragem de amar, de expressar o amor para ter mais coragem ainda de enfrentamento, né? Enfrentamento da vida, das dificuldades, enfim, de todos os problemas e os percalços que sempre vão existir, né? E aí, se a gente for devagar muito, fica muito amplo. A gente poderia, de repente, focar um pouco na questão do casal. Você não acha, Roberto? Também, né? Eu queria Não falar daria mais para uma coisinha, né? Para estar levantando a bola, a gente vai trocando aqui, fazendo um bate-bola, né? Uhum.
né, o que que acontece nessa época, né? Nessa época as pessoas estão com medo do quê, né? Estão com medo de morrer, né? De adoecer e Uhum. morrer. E Sim. tem uma coisa também pior ainda, né? Que é morrer asfixiado, né? Então Uhum. é uma coisa. Por que que eu estou falando isso aí? Porque a falta de ar, né? O problema do diafragma, ela está relacionado com a nossa ansiedade. Então é uma situação assim que todo mundo fica ansioso e potencializa, porque a ansiedade está relacionada também corporalmente com você contrair o diafragma, aí você não respira. Então você dá uma pequena asfixiada. Essa Uhum. asfixiada deixa você ansioso. Então, assim, uma coisa, né? Então acho que a gente podia falar também, né? Está falando de alternativas, de saídas, logicamente, Sim. né? Exercícios respiratórios vão ajudar muito a diminuir a ansiedade, tá? Sim, eu É, venho passando esses exercícios desde o começo sim, da sim. pandemia, da Uhum. importância de você se manter minimamente estável emocionalmente para poder enfrentar toda essa situação, né? Uma outra coisa também que vamos ver o lado positivo da quarentena, da pandemia, né? As pessoas ficam mais sensíveis, também ficam mais vulneráveis de alguma forma, né? Então, sente mais próximo das pessoas que estão junto na mesma casa, né? Então, Uhum. é um bom momento, né, para poder exercer aí essa coisa, poder falar dos sentimentos, poder aproveitar essa como um retiro psicológico, vamos dizer assim, emocional, né? Então, onde você Uhum. fica mais vulnerável, você se afasta um pouco do mundo, você acaba ficando mais com você mesmo, você acaba entrando em contato com as suas carências, com o seu lado afetivo, e é um bom momento, né, para você, de repente, trocar com o seu parceiro, com as pessoas da família, com os filhos, poder trocar um pouco esse afeto aí, expressar coisa que você nunca falou, tal. E a ideia é assim, a ideia básica da minha opinião é assim, você podendo expressar seu afeto, isso aí paradoxalmente, aquela coisa que eu falei, quando a gente expressa o nosso medo, o medo dá uma diminuída. Quando a gente expressa as nossas angústias, ela também diminui. E o amor é o contrário, né? Quando a gente expressa o amor, ele aumenta. Então, Aumenta. o amor é uma coisa que ninguém entende direito, né? Mas é um tema que me fascina muito, nessa questão amorosa. Então, podia estar pensando também, né, aproveitar essa fragilidade que essa quarentena dá, que mexe com as nossas paranoias, né? Aquelas coisas primitivas que nem você falou, então coisas lá de infância, então de repente tem gente que fica mais paranoico, tem que fica mais obsessivo, tal. Tem gente que fica lá lavando tudo, limpando tudo à mão, não sei o quê, né? E tem outros que não estão nem aí com nada. Enfim, são várias pessoas. As É, neuroses se exacerbam, né? Tudo aquilo que a tudo, gente já tudo, tem né? fica aumentado. Tudo fica exacerbado. Então, mas eu queria pegar esse lado, né? Aproveitar o lado bom, porque também a gente fica mais vulnerável, mais afetivamente carente, Uhum. né? Então aproveitar essa carência que é uma falta, mas é uma falta de receber, mas é também uma falta de dar para o outro, né? Exato. Eu acho que exercitar esse dar e a minha ideia, né? A minha tese aqui é que quando a gente expressa o nosso amor, a gente se sente mais forte e mais corajoso, inclusive para vencer esse medo aí, né? E aí a gente pode também estar pensando isso, como é que é isso nos amigos, com os casais, né, que estão podendo, de repente, ter uma vida afetiva na casa, uma vida de intimidade, uma vida Mais sexual, tempo né? juntos, né? Uhum. Hã? Mais tempo juntos. Mais tempo juntos. Então Como também pode ser um lidar com esse momento. tempo juntos, né? Então, pode ser assim, como está exacerbado, se não for por esse caminho, vai para um caminho, na minha opinião, meio destrutivo. Sim. Então, de novo, né, o amor é a única saída, não tem jeito. Sim. Uhum. Sim. Você colocou, né, a respeito do dar e receber. Eu acho É, isso fundamental, sabe? Numa relação, para essa relação, vamos falar um pouquinho da parte prática, né? sim. Porque para oferecer um pouco de ferramenta também para quem está Uhum. assistindo, na parte prática, o que seria o equilíbrio no dar e receber? Porque muitas pessoas, especialmente aquelas que têm um comportamento muito de se doar, se doar, se doar, se doar, se doar, ficam numa expectativa muito grande de receber e não recebe, porque cria um modo de funcionar
que é justamente o contrário daquilo que ela gostaria de receber. Né? Aquela pessoa que aguenta tudo, que pode tudo, que faz tudo, que resolve tudo. E, de repente, essa pessoa está fazendo tanto porque ela tem uma falta tão grande, uma carência tão grande, precisa tanto ser validada, e quando ela recebe essa validação, ela não consegue administrar. Então, assim, saber dar é importante, mas saber receber também é importante. Né? E uma relação em desequilíbrio, onde só um doa, 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 fica tão pesado para o outro que ele escapa. Ele não dá conta de ficar ali, porque ele fica em débito. Inconscientemente, para ele é assim, para ele ou para ela, tá? Estou falando de parceiros aqui. Vamos supor que ela doe muito e ele não saiba doar dessa forma, ou ela doa tanto e não sabe receber, e ele também fica sem saber como agir com essa mulher. Ele sai. E aí ela fala: eu dei tanto, eu fiz tanto, e ele foi embora. Né? Então, assim, esse dar em demasia, quem tem esse jeito de viver, de dar em demasia, pense, reflita. Se você não está realmente com uma grande falta, uma grande carência, querendo tanto, mas sem saber como, então vai doando, 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 ensinando o outro que você não precisa. O outro não vai saber lidar. Né? Então, num relacionamento, a mulher vem e faz algo para o marido ou o namorado, parceiros, enfim, por amor. E por amor ele recebe e faz um pouquinho mais. E assim vai acontecendo um equilíbrio dinâmico muito lindo, porém difícil de ser alcançado. Porque temos as nossas histórias, as nossas neuroses, os nossos traumas, não é? Então a ideia aqui dessa minha fala é que vocês comecem a perceber como vocês estão se relacionando com o outro. Se você está doando muito, a sua expectativa é que o outro também doe muito. Mas o outro não sabe doar, então doe menos, né, para o outro e mais para você. Porque a gente também tem que se nutrir. A gente tem que saber quais são as nossas faltas, quais são as nossas necessidades, saber como expressar e entrar em equilíbrio nessa balança. Um não pode dar muito mais que o outro. Né? E os dois têm que aprender a receber e a expressar aquilo que eles precisam, porque ninguém tem bola de cristal. Né? Sandra, me permite uma parte, né, em cima do que você Claro. está falando, né? Uhum. Então, as pessoas são assim, né? Que nem você bem falou, porque elas trazem esse jeito de ser Os que é traços. construído provavelmente na primeira infância. Sim. Então, mais ou menos um traço da personalidade, um padrão de comportamento, né? Eu acho que é legal a gente estar falando também, né? Aproveitar essa quarentena, esse ter que estar junto, para fazer diferente, para tentar fazer diferente, para usar. Então, a pessoa que é uma fazedora, que sempre faz, tal, ela já é assim desde sempre. Né? Sim. Conheceu o cara assim, já casou com ele assim. E o padrão foi se adaptando aí, né, da dinâmica do casal. O que é legal, né, que eu penso também aqui em cima do que você está falando, é as pessoas agora, de repente, ousarem fazer um pouquinho diferente. Né? Quem só faz também poder receber um pouquinho, experimentar, porque tem tempo sobrando às vezes fica muito tempo junto na casa. Né? Então, são vários momentos de oportunidades e eu acho que é uma grande oportunidade de tentar sair um pouco desse, quebrar esse padrão repetitivo, né, que a gente conhece na psicoterapia haitiana, né, como traço de caráter, né? Então, quebrar esse traço e ousar fazer um pouquinho diferente. Então, a pessoa que sempre faz, ela poder receber, né? A pessoa que sempre faz para agradar o outro, poder falar, não, pô, eu quero isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, poder falar, poder propor coisas novas, né? É muito difícil, mas é uma grande oportunidade. Sim, é isso que eu ia dizer agora, né? Na verdade, esse é um dos maiores desafios, porque mudar um padrão é muito complicado. Né? Dentro do processo terapêutico, né, a gente vai facilitando esse processo, né, essa busca, esse autoconhecimento para a pessoa. Agora, sozinho, é muito difícil, né, você alcançar esse patamar de falar, quebrei um padrão, venci uma neurose. Né? Hoje eu sei fazer diferente. Isso é possível? É possível. Mas, assim, dentro de um processo terapêutico, isso é mais facilitado. Não é fácil, né? É mais facilitado esse processo. O próprio Freud falava que ninguém consegue curar a neurose sozinho.
né? Sim, Quer dizer, sim. o outro criou uma situação difícil para mim, só através de uma relação boa com o outro é que eu consigo me livrar, resolver aquela questão. É a importância da psicoterapia, Sim. do trabalho corporal, né, que tem uma relação muito grande com o nosso trabalho. Até porque, né, quando a pessoa se reconhece dentro de um processo terapêutico, ela se sente potente. Ela não vai simplesmente mudar, por exemplo, de parceiros para que o próximo venha me ajudar a ressignificar. Isso acontece? Acontece. Mas é uma loteria, né, gente? Então, assim, o ideal é que a gente esteja inteiro para poder vibrar a nossa energia, ela vibra, né? Então, à medida que a gente está mais conectado, e quando eu digo inteiro, não é sem problema, tá? É um inteiro cheio de faltas, mas eu sei das minhas faltas, eu sei das minhas necessidades, eu sei das minhas expectativas, e com isso eu vou projetar o mínimo possível no outro. Relacionamento sem projeção não existe. Mas se eu projeto demais no outro as minhas necessidades, espero que o outro me faça feliz, que o outro me ame, me ensine a amar, eu estou indo por um caminho muito dolorido, né? Isso está fadado ao fracasso, né? Então, é muito importante que a pessoa esteja consciente de quem ela é, o que ela quer, o que ela deseja, o que ela não deseja, até para ela saber fazer as escolhas, tanto do parceiro, da parceira, como de tudo na vida, tá? Porque nossa vida é movida por relacionamentos. Não só o relacionamento de casal, mas com os filhos, com os pais, com os amigos, com o trabalho, com todas as escolhas que a gente faz. Então, quanto mais eu me conheço, menos eu vou ser vítima das minhas neuroses. Eu até escorrego, mas eu levanto mais rápido, né? Então, a importância do processo terapêutico é que a pessoa se organiza e ela se sente potente, né? Não fica pulando daqui para ali, para ali, para lá, para se sentir vivo, né? Ela se percebe vivo, se faz vivo, né? Carla, Então, posso dar uma partinha? claro. Você está falando aí do desejo, você falou do desejo e tal, então, da falta, né? Você falou da Uhum, falta. Aí a falta está relacionada também com o desejo. sim. Então, se não me engano, foi o Lacan falou que nós somos seres desejantes, né? Então a gente sempre está Uhum, desejando coisas. Então a diferença é assim: a pessoa mais saudável, adulta, ela tem uma falta, né? E ela vai buscar no mundo suprir essa falta, né? sim. E as pessoas que estão presas em padrões, né, limitantes, elas ficam na falta, né? Elas ficam de Uhum, certa forma se alimentando da falta, né? Então só essa uhum. parte que eu queria, Sim, e aproveitando que da você falta falou, que né? veio desde a criança, né? A falta pode vir desde lá, né? Desde a barriga da mãe, né? Aí já é mais punk, né? Mais complicado, mas tem Uhum. as faltas ali, uma mãe que não tinha leite, né? E aí vai. Sim, de uma mãe também que É, engravidou num momento extremamente difícil, né? Então, o bebê, né, vem sendo gerado ali, fica aquela ambivalência, né? É uma bênção e é um susto, né? Por mais que se deseje ter um filho num momento onde você não está muito programado, isso já é o suficiente para essa mãe, né, ficar tensa e como que esse bebê começa a perceber o mundo, né? Através das sensações da mãe. Então, a criança de repente pode registrar lá um bebezinho lá na barriga, que ela não é querida, que ela é rejeitada, que, enfim, porque percebe essas sensações da mãe, não sabe dar nome, óbvio, né? É apenas uma pessoa sendo formada ainda. E depois todas as outras fases do sim. desenvolvimento, claro, com certeza. Quando a gente entende isso e reconhece isso e de repente olha para a nossa história acompanhada de um bom processo terapêutico, é possível ressignificar, né? E é possível também se apropriar, né, de uma história que, nossa, bebezinho era tão sofrido, imagine agora, né? Se eu venci lá, eu vou vencer aqui. Quais recursos eu posso utilizar para poder me organizar, né? O que eu posso sublimar disso tudo, né? Como você disse, os poetas sabem de amor. Na verdade, os Uhum. poetas eles sublimam a dor, né? Eles Olha, o trazem Vinícius, temas, eles trazem assim, temas que mexem muito com a gente, justamente por isso, porque meio que cutuca, né? Essas dores que a gente procura não olhar, né? então, mas por exemplo, o Vinícius, né, que você falou da dor, né?
O Vinícius, ele tem outras letras de música, por exemplo, que ele fala da vida, ele reconhece a dor, mas ele fala que sem passar pelo medo da dor, você não consegue amar, né? Então, ele até Sim. uma letra, uma música que fala assim, Uhum. a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu, né? Então, assim, Uhum. ele reconhece que a vida, e até isso aí seria um assunto que extrapola um pouco, né? O que que ele Uhum. está falando que essa vida que se dá, né? Então, tem muita coisa aí. Tem uma outra também como é que foi? Do Flávio Venturini, que foi como ver o mar pela primeira vez, foi como ver o mar a primeira vez que eu me vi no seu Isso, olhar, uma coisa assim. Então, isso é assim, lindo, né? Isso é lindo. E olha, então, posso fazer um gancho? Né? lógico. Essa questão, Hum, né? Foi assim como ver o mar a primeira vez que eu me vi no seu olhar. Isso é tão, tão, isso. tão, tão profundo, porque a gente pode ir por várias interpretações, Uhum, não é? Mas assim, qual o maior desejo do ser humano? Não é ser visto? Não é ser olhado? Não é ser notado? Não é se sentir existir? E isso vem da onde? Lá dos primeiros contatos com a mãe, uhum, né? Quando aquela mãe está sendo presente, porque ela está tendo suporte, porque ela está sendo cuidada também, uhum, porque, na verdade, eu sempre gosto de falar isso aqui. A gente sempre acaba voltando na relação do bebê e da mamãe e tal. Né? Eu também sou mãe, né? Eu também já me senti muito mal por conta de repente, não ter cumprido corretamente com as minhas tarefas de mãe. E eu vou dizer que isso não tem nada a ver, tá? Eu acho que o que foi, foi. Então, é sem culpa. Vamos olhar para isso para poder cuidar. Então, não é para achar culpados. Mas não existe como a gente falar na capacidade de amar sem falar na relação da mãe do bebê. Então, quem está nos ouvindo aqui que tem um bebezinho, né, procura se informar, né, qual é a melhor forma de você estar inteira para poder esse bebê te sentir inteira e se ver inteiro no seu olhar, tá? Nenhuma das nossas mães aqui, nem nós como mães, sacaneamos os nossos filhos por, assim, vou sacanear. Não, a gente erra porque não tem manual, né, de instrução e a gente repassa muitas vezes aquilo que a gente aprendeu, não só de uma forma cognitiva, mas também das sensações. Então, assim, não é para achar culpados e não é para se sentir culpado. Mas se você tem hoje alguma dificuldade com esse tema, né? Como é para você isso? Olhar para o teu parceiro, ver o teu parceiro, deixar ele te olhar, sentir que ele te olha. Como que vocês sustentam esse olhar um para o outro? Né? Se está difícil, fica a dica, né? Vamos procurar uma terapia, porque às vezes um casamento, uma relação, uma união tem tudo para dar certo, mas por conta dos nossos próprios medos, a gente não olha para dentro, não olha para o outro, não permite que o outro nos veja e a gente também não vê o outro como ele é. Fica uma guerra de projeções. Eu jogo no outro tudo aquilo que eu imagino que seja o ideal, ele joga também nela tudo aquilo que ele acha que seja o ideal e fica uma parceria meio estranha, né? Que não tem sintonia, que não tem sinergia. Então, Sandra, fiquem atentos. permite dar uma entradinha. É isso que você Claro. falou, né? É a do olhar. Olhar, é, tem alguns autores, né, que estudam isso aí, principalmente o José Anjo Gaiarsa, ele estudou, ele fala muito do Sim. olhar, também já conhece, né? Então aí é legal a gente estar podendo falar e talvez entrar um pouquinho nessa questão, que é na questão da olhar, quando você olha para outra pessoa, olhar ele implica numa intimidade. Essa intimidade pode ser uma coisa amorosa, pode ser um contato com o outro, olha, eu estou aqui, né? E só que assim, a gente tem tanta repressão, tanto medo, né, que esse olhar ele pode vir com muita vergonha, né? Sim. Com muita medo de ser julgado. Então, se eu olho para alguém Isso. com afeto e também, né, com desejo. Então, isso aí é importante a gente falar que isso aí foi muito reprimido na nossa cultura, na nossa sociedade, né? O olhar. Então, se alguém está olhando para a pessoa,
às vezes já tem uma conotação por estar invadindo meu espaço, ou uma conotação sexual, e às vezes não, às vezes é só um olhar de encantamento, de afeto, né? Então, assim, de novo, né, reforçando essa questão, as pessoas aproveitarem, sabendo disso, né, ir um pouquinho além. Então, olhar para o companheiro, para a companheira ali, e se der um pouquinho de vergonha, poder falar, olha, eu estou engraçado, não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo uma vergonha, uma coisa, né? E o quanto que isso aí abre portas para a nossa riqueza interna, para o nosso universo, né? Para os nossos Uhum. prazeres, para a nossa realização, para a nossa, né? Aí a gente entra naquela pergunta, né? O quanto eu estou podendo ser espontâneo, né? O Uhum. quanto eu me permito essa espontaneidade, né? Que de novo pode ter registros lá atrás de repente da criança que não pôde ser tão autêntica e teve que ir se moldando e vestindo as armaduras para poder caber naquele espaço onde ela vivia e leva isso para o resto da vida, né? Então aí todas as outras relações, é claro que vão ser afetadas. Tem um livrinho que eu gosto muito, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. E ele traz, é um conto que traz justamente esse olhar, né? Do quanto a pessoa se veste de um modo a agradar o meio e não olha, não consegue tirar mais essa máscara, essa armadura, para olhar para dentro, para descansar, para poder abraçar, para poder beijar, para poder estar num momento mais íntimo. É claro que ninguém vai para a guerra sem armadura, mas não saber tirar, né, de tanto que a gente vai se tolhindo, vai se reprimindo para caber num espaço, numa família, numa sociedade, numa religião, enfim, chega uma hora que você tem aquela falsa sensação de que você é bondoso, generoso, amoroso, mas você não tem esse olhar para você e nem para quem está mais próximo de você. Porque desenvolver intimidade é muito assustador para quem não tem esse reforço, né? E não teve desde cedo. Teve que se fazer diferente do que era a própria espontaneidade, a própria essência para poder agradar o meio. E às vezes é uma questão também da percepção da própria criança, não só um meio opressor, mas como essa criança também percebeu esse meio, como ela começou a se defender para se sentir pertencer, né? Então, esse livrinho do Cavaleiro eu tenho em PDF, se alguém quiser, é só me chamar depois no WhatsApp que eu posso passar. Ah, eu acho que é muito interessante porque ele traz um pouco do processo terapêutico, né? É uma metáfora do processo terapêutico. Como eu consigo me livrar dessa armadura, né? Para poder viver a entrega, uma entrega íntima, pessoal, amorosa comigo, para depois com o outro. Eu gosto muito desse livro. Tudo Tem bem. alguma dica, Roberto, de leitura? Tá, tenho um livro. Então eu fico pensando aqui, né? Como que alguém. Estamos falando aí do amor, da importância do amor, e mais do que o amor, é a expressão do amor, né? O amor precisa ser expresso para ele fluir, senão ele fica uma coisa, né? Ninguém Ele implode, viva né? bem segurando o amor, contendo o amor, né? Então eu fico imaginando assim, né? Tem pessoas que ao longo da vida, por causa dessas relações ruins, não amorosas, ele criou uma armadura, né? E essa armadura é uma armadura de personalidade e é também corporal, né? Então são Sim. pessoas mais duras, Nossos... mais tensas, que Uhum. respiram pouco, então tem também pouca energia vital, né? Circulando. Então assim, eu fico pensando que eu falei no começo, né, que naquela poesia do Vinícius, né, que o amor é de repente uma vontade, é uma alegria e de repente uma vontade de chorar, ou seja, esse ser muito, né, com a armadura, ele não consegue amar nem a pau, né? Não tem como, né? Então, assim, aí vamos dizer, aí fica difícil, né? Por exemplo, se você tem pessoas assim que você convive, né, de fazer uma troca fica muito difícil. Mas eu queria estar falando assim, né, até porque, por exemplo, você fazer uma carícia, né, numa armadura, não vai funcionar nada. Exato. Eu queria Roberto, um livro. Oi, deixa eu só responder aqui para diga. uma pessoa que Responda. falou que cortou e não ouviu o nome do livro. É O Hum. Cavaleiro Preso na Armadura. E eu tenho esse livro em PDF, tá? Quem precisar pode me chamar. Pode continuar, Roberto. É que depois eu Então, fico daí meio eu daria um outro livro, né, que é um livro antigo, né, chama Carícia Essencial, do Hum, Roberto Chiniachik.
né? Porque senão fica Sim. reconhecido, né? E Uhum. aí ele fala dos benefícios desse cara. Quer dizer, então a gente podia falar assim, bom, o cavaleiro existe, né? As armaduras existem, as pessoas têm pessoas encouraçadas. Essas muito encouraçadas, né? Não tem muito o que fazer, né? Tem que tem uma historinha, né? Que é assim, né? Tem pessoas muito evoluídas, muito sensíveis, né? Então elas tomam floral de bar, elas melhoram. Outros Uhum. não são tão sensíveis assim, mas se ela tomar homeopatia, ela também melhora. Tem outras que vibram numa frequência mais baixa, não são sensíveis, tem que tomar alopatia mesmo, remédio químicos e tal. E tem umas, né, que a gente teria que mandar para o veterinário, então não tem jeito. Então essas pessoas muito, muito encoraçadas não tem muita saída, não. Só pegando uma Não, vai, britadeira vai. mesmo. Tá. Mas vamos E aí, combinar que assim, uma bela sessão de massagem então vamos biodinâmica. lá. Tá, então vamos falar das pessoas assim, que tem uma armadura mais ou menos flexível. Então Tá. essas têm mais salvação, vamos dizer assim. Então para essas, como que se derrete, né? Vamos pensar como é que a gente podia afrouxar um pouco, derreter um pouquinho essa armadura, né? Exatamente com o toque suave, né? Uhum. Com a massagem biodinâmica, né? Com trabalhos corporais que a gente trabalha há muitos anos, né? É, Sim. então é uma forma, porque o Reich, né, que é o autor que a gente estuda, muito, que eu estudo especificamente há muito tempo, ele fala disso, né, que você mexer no corpo, você mexer nas Sim. tensões corporais, você está também mexendo no psiquismo, né? Esse foi a Sim. grande diferencial dele, E é o né? que a gente Então, vem a gente, observando nos nossos trabalhos também, né? sim, sim, e principalmente você que tem feito um trabalho com estudos aí, com, né, Uhum. mais específico e publicou Uhum. coisas aí, né, Sandra? Uhum. Então, assim, a gente podia estar pensando também assim, como que esse cara que é mais ou menos, que ele tem uma coraça, ou uma mulher que tem uma coraça, como é que fazer, né, nessa Uhum. época da pandemia? Então, por exemplo, uma boa dica, né, seria uma massagem, né? Não sei até onde, ou vamos fazer especificamente, carícias. O que são Sim, carícias? São sim. expressões, essas expressões amorosas. Então, por exemplo, eu posso sentir um afeto por alguém. Estou em casa, mais vulnerável, essa coisa, pandemia, vou morrer ou não vou, fico mais vulnerável, fico mais sensível. Aí eu olho para as pessoas, sinto um afeto, sinto um carinho. É muito, muito importante, seria muito importante nessa hora você pegar e expressar esse carinho, né? Uhum. Então, porque esse carinho aí, ele amolece essa couraça, né? Se ela não estiver muito dura. Se ela estiver muito dura, você faz o carinho, ele fica mais duro ainda. Então não adianta. Sim. Defende Então, ainda mais, essa né? pessoa que mais ou menos que tem um pouco de defesa, se você for que tem essa expressão tem a ver com a espontaneidade, Sim. né? Voltamos Que para o espontâneo, né? A Gerda Borges falava, né? A terapia em busca do movimento espontâneo, né? Aquilo que vem de dentro, que está tão sufocado há anos, né? Então de repente você sente aquilo, aquele pássaro, né? Que vem para o teu peito e você tem aquele momento, você pode expressar ou não. Você pode se emocionar com alguém, você pode chorar junto com a pessoa ou não, se segura. Então, assim, o desserviço que é segurar as emoções, né? E, assim, a oportunidade que a gente está tendo, né, de ficando junto, ficando mais vulnerável também, por causa da pandemia, de poder trabalhar isso aí, de poder Sim. ter um pouquinho de coragem, porque a coragem não é ausência de medo, a coragem é eu fazer o movimento mesmo com Com medo. medo, Então, por exemplo, exatamente. quem nunca falou alguma coisa de carinhosa para alguém da família ou chegado, poder falar uma coisa que nunca falou, poder Uhum. mostrar, até poder chorar, sentir um sentimento, uma tristeza, buscar o colo do outro. Então, são alternativas que eu vejo, que são oportunidades, né, que essa quarentena está dando para a gente, de quebrar um pouquinho esse padrão rígido, essa coisa que tanto atrapalha a nossa vida afetiva amorosa, né? E eu queria fazer uma colocação a respeito Hum. justamente dessa rigidez, né? Se você convive com alguém que é extremamente rígido, né, e que não consegue expressar o carinho, não consegue pedir carinho, não tem essa flexibilidade, porque o rígido é muito durão, né? Olhe para essa pessoa com compaixão, tá? Se for possível, vá aos poucos, chegando, né? E se posicionando de uma maneira a conduzir essa pessoa para um trabalho terapêutico. Isso é incrível. Agora, eu diria que assim, como o Roberto falou da importância do toque, das carícias,
dos encontros. A pessoa que é muito rígida, ela tem medo da massagem, porque aquilo é um convite para relaxar. Então ela se tensiona ainda mais, assim como o abraço, né? Tem pessoas que a gente abraça para estar abraçando um poste, né? Insista um pouquinho. Se for uma relação que vale a pena, né? Faça uma massagem nos pés, né? Troquem massagens. Lembra do equilíbrio, do dar e receber? Ai, nossa, tive uma ideia hoje. Vamos trocar uma massagenzinha nos pés? Né? A massagem, os pés, eles são cheios de terminações nervosas, tem a reflexologia do corpo todo. Então, a chance da pessoa se entregar e relaxar um pouquinho que seja, né, é muito maior. Porque, tá só lá no pé mesmo, né? Tá lá longe aqui do meu centro de emoções e a pessoa acaba se soltando. Então, ir assim, coçar a cabeça um pouquinho, massagear os pés, massagear as mãos. As mãos também são cheias de receptores. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não estão tendo condição de buscar um tratamento terapêutico, mas estão meio perdidas nessa intimidade em casa. E eu gosto muito de oferecer ferramentas. Então, isso talvez seja uma boa ferramenta, né? E lembrem sempre, né, de aprender a respirar, né? A respiração, ela é o nosso primeiro ato, né? E é isso que nos coloca vivos, primeiro e último ato. Então, no meio entre a primeira e a última, que a gente aprenda a respirar corretamente. E o que seria um respirar corretamente? É a respiração que nos traz tranquilidade, tá? Uma inspiração, sentindo que o ar está entrando, uma expiração, sentindo que o ar está saindo. Eu gosto sempre de orientar a soltar mais o ar do que inspirar, porque isso vai fazer uma troca mais eficiente, vai ativar o seu sistema nervoso autônomo parasimpático, você vai relaxar. Minimamente, mas vai relaxar. Tem pessoas que relaxam muito, tem pessoas que chegam até a dormir. Tá? Então respire, traz o teu parceiro ou tua parceira para respirar junto com você. Troca uma massaginha nos pés, daqui a pouco já está indo para as costas, né? E vai ganhando essa intimidade através do toque, né? A Rosa falou a respeito dos É, óleos é, essenciais, super interessante, né? Ela é a nossa terapeuta de florais aqui. Eu tenho utilizado, tem sido maravilhoso para mim. Nas minhas aulas eu uso as sinergias que ela faz. A gente até já vendeu bastante por aqui, porque as pessoas chegam, se sentem muito bem com aquele aroma que traz, né, um certo conforto emocional. Então, os óleos essenciais são muito importantes. É uma alternativa bem bacana também para você trabalhar essa questão em casa, né? Você e seu parceiro, fazendo essas trocas aí, que são trocas muito amorosas, às vezes mais amorosas do que a relação sexual. E é óbvio que é importante, é gostoso, é prazeroso, é necessário, né? Mas esse aconchego, esse acolhimento, o abraço, o beijo, o toque, o olhar, também tem uma importância fundamental, né? Sandra, eu queria entrar aí. Opa! Você tocou na questão da sexualidade, né? Sim. Mas você deu um enfoque no toque, na carícia e tal. Então, assim, eu também concordo com você, né? Mas a gente precisa ressaltar, né, que esse toque, essa carícia, esse abraço, tal, ele desarma as pessoas e ele prepara melhor as pessoas até para ter uma relação sexual. E Certamente. eu acho que é importante a gente falar, alguém pode perguntar, mas relação sexual, né, a gente que é haitiano, né, a gente tem uma visão da relação sexual como uma questão energética. E queria levantar uma questão também, que as pessoas estão mais em casa, então elas estão ficando com mais energia. Uhum. Elas não estão gastando tanta energia. Então, provavelmente, né, elas estão sentindo mais assim essa questão da sexualidade no corpo. Porque a sexualidade, segundo o Reich, né, a gente vai respirando, se alimentando, essa energia vai Vai acumulando no corpo. Quando inspirar. ela atinge um certo nível, ela se manifesta em fantasias sexuais, no erotismo, no desejo sexual. Que, segundo o Reich, ele tem uma visão energética, bioenergética, né, pode falar assim, da sexualidade. Ele via a sexualidade como a libido, né, a excitação, como uma carga buscando uma descarga, um Uhum. descarregar. Então, por que eu acho que é importante falar isso aí? Porque essa falta de uma vida sexual prazerosa,
ela gera tensão. Muito. Gerando tensão, contrai o diafragma, gera ansiedade. Sim. Então, vamos colocar aí, sem ser o central da coisa, né, que a sexualidade ela tem a função, né, de autorregulação energética, porque depois que a pessoa tem uma boa relação sexual, não é qualquer relação sexual, que ela Sim. tem uma boa relação sexual, que ela finaliza bem, que ela se sente depois muito satisfeita, ela relaxa. Sim. E uma boa também relação sexual, um bom encontro, né? Logicamente, que uma boa relação sexual, você tem que ter um mínimo de afeto, né? Senão não é impossível ser uma, você tá, né? Enfim, mas não é isso que eu queria dizer. Então, assim, queria É, dizer não, que, na verdade, eu acho que o que você quis hum, colocar é assim, a relação sexual que a gente está colocando aqui é essa que nutre corpo e alma, né? Essa coisa de isso, espírito. E não só aquela coisa ligada à pelvis, só genital, sim, não, não que é estou o que falando mais isso a aí. gente vê, Isso, né? exatamente, não é qualquer, né? Por A isso gente que eu está estou falando, falando de a algo importância. movido de afeto, né? De A amor, de importância, então, carinho, a de respeito. importância do afeto, da expressão do afeto, porque eu acho que a sexualidade também é uma manifestação muito intensa, pode ser do afeto também, quer dizer, um desejo com amorosidade, ele Sim, fica uma coisa muito vital, muito boa, né? sim, E quando a importância, quando você finaliza uma relação sexual bem finalizada, você relaxa profundamente e você se sente muito forte e dá muita coragem. Isso aí é uma coisa que as pessoas não falam, é mais uma coisa para usar contra esse medo do vírus, né? As exatamente. pessoas não se dão conta. Agora, se as pessoas estão tudo apavoradas, aí ninguém vai ter relação sexual boa com ninguém. Então, Sim. fico pensando E aí em, a imunidade vai caindo cada vez sem mais. dúvida, né? Com Né? uma boa relação sexual, Hum. movida de afeto, que você tem toda essa descarga, e depois relaxa, tem aquela sensação de que, nossa, eu estou pleno, eu tenho tudo aqui. Então, tem um fluxo, e esse refluxo ele traz muita força e muita Sim, coragem. Acho que é isso que é importante sim, falar, que é uma sim. forma também de brigar contra esse medo, né, do invisível, né? Olha aí os casais, né? Tem um grande antídoto, Sem né? dúvida, né? Não vamos deixar de Não viver, de deixa para procurar viver depois, essa não. sexualidade. Vive hoje, né? A ameaça que está lá fora, para essa ameaça que está lá fora, seja a ameaça do vírus, da recessão, do desemprego, né? Tem muitas coisas que mexem muito com o nosso emocional. E a gente sabe que o emocional abalado, abatido, é muito complicado de você entrar nessa questão de um envolvimento e poder olhar para todo esse desejo, porque nós somos seres desejantes, né? Então, assim, o que seria importante, né, nesse momento agora? Por isso que a gente fala, por isso que eu estou desde o começo falando, façam exercícios, respirem, meditem, para que vocês possam, dentro desse espaço sagrado que é a casa de vocês, viver essa intimidade, porque essa intimidade melhora a imunidade, melhora a sua coragem, aumenta a tua coragem. Você se sente vivendo o dia de hoje e não com medo de morrer amanhã, né? É uma coisa que te enraiza, que te põe aqui. Nós estamos a 5 minutos de encerrar esse bate-papo. Parece que a gente começou agora, né? É, E tem tanta muitas coisa para ser falada, né? Que poderia ser coisa para ser falada. falada, né? Que, assim, gostaria de um feedback de vocês, se vocês quiserem a gente dar continuidade para esse tema, né, na semana que vem ou na outra, conforme for a disponibilidade aí das nossas agendas, né, Roberto? Sim. Porque agora que a gente entrou num ponto muito importante, que é da intimidade do casal. E, ó, vou reforçar, fazer mais uma vez a lembrança. Não tem como você ser íntimo do outro se você não for íntimo de você mesmo. Então comece a se amar. Comece a se reconhecer. Comece a se dar amor, a se dar carinho, a entender onde estão as suas faltas. Busque terapia. Leva teu parceiro para terapia. Porque às vezes as relações têm tudo para serem maravilhosas. E as pessoas ficam perdidas nos seus próprios medos. Aí, Roberto, estão pedindo mais live pra gente, hein? Vamos É. alinhar as Vamos aí. agendas? E aí Uhum. a gente dá continuidade para esse mesmo tema, entrando na questão da sexualidade na vida do casal. O que você acha? Uhum. O que vocês acham, pessoal? Ponham aí as E pode ser opiniões de vocês. falado várias alternativas, né, de Uhum. coisas bonitas, né, Sim, com relação à sexualidade que as pessoas não costumam falar, né? sim. Não, é cheio de tabu, é cheio de Uhum. medo, é cheio de o que vão pensar de mim, né? E Ou eu senão é queria uma dizer visão para meio
Ou senão é uma visão meio pornográfica, Sim, distorcida, né? distorcido, com certeza. E assim, quem me acompanha sabe que já faz há mais de 6 anos eu dou curso de pompoarismo e trabalho com essa questão de revitalizar a mulher, primeiro para ela, depois para o parceiro. E é sempre, as respostas que eu tenho aqui são tão lindas que me incentivam sempre a criar um novo grupo, então minimamente 4 grupos por ano de curso de pompoarismo. Então, assim, eu acho muito importante entrar nesse tema e o Roberto também é um cara que tem uma puta de uma experiência aí na questão das psicoterapias corporais e a gente sabe que trabalhando com o corpo sempre vem a questão da sexualidade à tona, Uhum. né? E como lidar com tudo isso? Eu estou perguntando se não dá para continuar hoje. Eu até falando que o próprio Reich falava que a sexualidade ela não é a coisa mais importante, mas é muito. O Lowen falava, Alexander Lowen, da bioenergética, Sim, mas muito, muito central, é uma coisa muito central na personalidade para ser deixada de lado. Não é a mais exatamente. importante, talvez o mais importante seja o amor mesmo. E Sim, talvez não, é o amor, né? Eu acho que a sexualidade também é uma expressão, no a fundo, dessa sexualidade é coisa uma coisa amorosa da vida, né, mais né? genuína. Né? Se a gente for pensar que antes É, de sermos homens, mulheres, animais racionais, a gente também é instintual. E sim, uma das nossas funções é a reprodução, não é? Então, assim, é claro que a é, gente lida com isso de uma outra forma, né? Mas, assim, esse instinto, ele é muito natural, é. né? É muito natural. E tá atrelado sempre com o prazer, né? Eu acho que a Sim, questão, se fala muito de sexualidade, mas em performance, etc. e tal, mas não fala do prazer. E o exatamente. prazer São é o outras creme do creme da sexualidade, é o prazer. Não é exato. prazer. O que é legal numa relação sexual? É quando você começa essa relação sexual com alegria, com felicidade, com um desejo assim que transcende, né? E ali você fica já, né, envolvido, uma relação, independentemente, especialmente para as mulheres, que às vezes têm muitas questões relacionadas ao orgasmo. Então, assim, uma dica para vocês: divirtam-se, sabe? Uma relação toda pode ser orgástica, toda pode ser prazerosa, e não necessariamente você vai ter uma descarga adrenérgica no final. E Mas, para as outras pessoas, o que que impede, o que que atrapalha a pessoa de poder viver essa coisa que é um dom de Deus, né? É uma coisa divina. exatamente, olhar para a sexualidade como algo divino. Olha que presentão que a gente ganhou do Papai do Céu, né? Poder vivenciar tudo isso, não é verdade? Então, ok. Queria agradecer a presença de todos que estão aí nos ouvindo. Não tiveram perguntas, né? Mas tá bom. Quem sabe no nosso próximo bate-papo venham as perguntas para que a gente possa direcionar, né, de acordo com aquilo que vocês queiram ouvir. Roberto, muito obrigado pela sua presença. É Eu que sempre um agradeço, grande viu? prazer estar É, junto com você, conversar, trocar uma ideia. foi bem gostoso fazer, Sim, falar aí. foi muito bom. E que venham as próximas. Fiquem atentos que eu vou Tamo divulgar a aí. data, ok? Um abraço para todos aí.